Acompanhando um pouquinho do sistema. Boa noite para quem está no Instagram, né? A gente está ao vivo no YouTube também. Lá no YouTube só mostra a imagem, né? Tá dando para acompanhar. Eu tô achando que aqui tá mais fácil, mas tudo bem, vamos lá. A gente está mostrando lá uns slides, né? Talvez se vocês que estiverem aí Não, Marcelo, é melhor deixar. Olha só, tá vendo? Deu ruim. Não, você trocou a tela. Voltou. Não trocou não. Delay. Tá bom. Tudo que a gente fala vai demorar uns Tá bom, 3 tá bom. É porque a gente tá aqui, os amadores apanhando a tecnologia. Sem comentários, tá, pessoal? Então é o seguinte, né? Boa noite aí pra todo mundo que tá aqui no Instagram. Aqui no Instagram eu acho que é mais complicado de acompanhar do que no YouTube, porque no YouTube a gente fez umas imagens e o conteúdo tá um pouco denso, sabe, gente? Então, não sei como é que vai acontecer. Eu colei tá? o link do vídeo no YouTube, porque lá no YouTube tá sem a gente aparecer, mas a voz e os slides. Então, quem quiser copia aqui, cola lá no seu navegador. Bom, então é o seguinte, por que a gente optou em trazer primeiro, apesar não ter nenhuma pergunta especificamente, né, sobre o que é autismo, não tem nenhuma pergunta nesse sentido, mas por que a gente optou em trazer essa definição e conversar um pouco sobre isso, né? Tudo que vai ser colocado aqui, conversado, inclusive, não é nada de conhecimento meu do Marcelo, é de conhecimento de estudos científicos, né? A gente precisa ter bastante responsabilidade, né? Quando a gente vai tratar de assuntos tão sérios quanto, né? Então, para quem está aqui mesmo para quem não está no Instagram, né? Para quem está no YouTube, já que nós estamos falando de autismo e remete à inclusão, né? Eu vou fazer a descrição visual minha e do Marcelo, né? Eu sou uma mulher branca, né, de meia idade, estou usando óculos, de cabelo solto, estou com um vestido com estampas indianas, né? E tem umas madeiras assim como detalhe. Atrás da gente aqui tem uma parede clara com 2 quadros, né? E a primeira imagem que está sendo projetada aqui é um cérebro cheio de cores, várias cores, e a foto do DSM-5. É isso. E o Marcelo tá... Muita preta, muitos Thundercats. Com o símbolo do Thundercats, vermelho, né? Ele tem barba, como diz os meninos, é meio calvo. É para relaxar um pouco, né, gente? Porque a coisa anda tensa. Então, para quem não sabe, no dia 14 é um dia de luta pela inclusão. E abril é o mês da conscientização do autismo, que para mim não tem nada a ser comemorado nessas datas, né? Infelizmente, tem nada a ser lamentado. Inclusive a própria existência delas já remete, né, ao lamento, porque se precisa ter um dia de luta é porque as coisas não estão sendo feitas, né? Infelizmente. Então, bora lá. Então é o seguinte, o que é o autismo de acordo com o DSM-5, né? Antes disso, vamos falar o que de raios que é esse DSM-5, né? O que é isso, na verdade? Como dizem os meus alunos, é de comer ou de passar no cabelo, né? Então, DSM é uma sigla, que eu não vou ler em inglês, eu vou ler só a tradução pra gente, né? Que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esse manual, ele é feito pela Associação Americana de Psiquiatria, a APA. E por que esse manual ele existe? Para padronizar os critérios diagnósticos, né, das desordens que estão na nossa mente, nas nossas emoções. Então, transtorno de ansiedade, transtornos psiquiátricos de um modo geral, eles todos estão nesse DSM. O DSM-5, né, ou seja, é a 5ª versão dele, se eu não estou enganada, ele é de 2013, acho que é isso mesmo. Demora mesmo para ser atualizado, né? E é o que tem de mais inovador. Então, assim, eu sou meio polêmica às vezes, mas tem coisa que a gente precisa ser mais crítico mesmo, né, gente? Verdadeira é a palavra mais correta. Tem 10 anos de delay, né? A gente já tá falando de delay no YouTube. Então tem, assim, 10 anos de delay aí nessa situação. Infelizmente, as coisas elas não andam no ritmo que a gente gostaria ou que às vezes precisam, né? Então a gente vai se basear nesse moço,
tá bom? Esse DSM-5, porque é o moço que manda nas coisas, entendeu? Como diz o Guimarães Rosa, em linguagem de dia de semana, é isso, né? O DSM-5 é o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nós outros que ainda temos um tiquinho de juízo, nós vamos obedecer. E o que esse moço fala do que é o autismo, né? O que é o autismo pro DSM-5? É um dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, olha só, não é algo relacionado às emoções, a só comportamento, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem muitas questões neurológicas envolvidas nesse transtorno. A seriedade que precisa ser tratada desse transtorno também é por conta disso, tá? E esse transtorno ele é caracterizado pelas dificuldades de comunicação, de interação social e também de comportamentos restritos repetitivos. O DSM-4 ele trazia outras situações, mas eu não vou ficar falando do DSM-4 porque está no passado, então não vai adiantar a gente ficar falando do passado não, que não vai ajudar a gente, tá? Então, o que é o autismo então? Para uma pessoa ser diagnosticada com autismo, ela precisa apresentar dificuldades na comunicação, na interação social e apresentar comportamentos restritos e repetitivos, né? Mas tá, e como é que eu vou saber, né? Então, peraí, então eu vou voltar aqui. Eu tenho dificuldade de comunicação. Se eu sou gago, então eu sou gago, eu não gosto, eu sou muito tímido, não gosto de ficar no meio das pessoas e eu gosto muito de fazer as mesmas coisas, então eu sou autista? Não é bem assim, né? O DSM-5, ele descreve com um pouco mais de detalhes do que o DSM-4, né? Ele descreve alguns critérios que estão divididos de A a E, que trazem os pontos bem específicos assim para a gente entender um pouco como é que o médico, né? Porque é o seguinte, quem dá diagnóstico, gente, é médico. Psicólogo pode fazer um excelente trabalho, fono pode fazer um trabalho maravilhoso, psicopedagogo pode fazer um trabalho extraordinário, mas quem tem o poder da caneta, do carimbo, é o médico. Se ele tem competência, se ele não tem, se ele está fazendo um bom trabalho, se ele não faz, aí, enfim, isso são cenas para outros capítulos, né? Mas a realidade é essa. E por que eu tô falando dessas coisas? Porque às vezes, eu sou professora, às vezes na escola, pra gente tá claro e evidente a situação do estudante, da estudante, e a gente o que pode fazer? Nada. A gente pode no máximo, nada é mentira, a gente pode no máximo fazer um relatório, né, descrevendo o máximo que a gente pode de situações pra gente poder... a Silvia tá falando que o som não tá bom. Mas o som de onde? Do Instagram? Deve ser do Instagram, que ela tá no Instagram. Deixa eu melhorar. Não, agora já falou que melhorou. A Silvia tá falando que o som não tá bom. Mas o som de onde? Do Instagram? Deve ser do Instagram, que ela tá no Instagram. Não. Porque o Marcelo tava com o YouTube ligado no telefone, por isso que tava dando ruim. Então é por isso. Tava dando, né? Microfonia. Então olha só. O critério e aí é o seguinte... principalmente para que o médico dê o laudo. Mas esses outros profissionais, inclusive nós, familiares, né, amigos e familiares de pessoas, né, com essa condição neurológica, a gente pode se atentar, a gente pode estudar isso sim, a gente pode se atentar, inclusive os familiares e amigos de pessoas com autismo. Eles não podem, não, eles devem estudar, eles devem correr atrás sim, porque infelizmente ainda tem muita gente despreparada, tá, pessoal? Tem demais, mas é demais mesmo. Mas a gente vai estudar, a gente vai se preparar, não para competir e chegar lá e brigar com um camarada ou com a camarada que sabe pouco ou não. É pra gente ter um conforto, pra gente saber, olha, né, isso que essa pessoa tá falando aqui procede, não procede, eu de fato preciso procurar tal profissional, não precisa, etc e tal. Então vamos aos critérios diagnósticos do autismo. O critério A, ele se refere aos déficits persistentes na comunicação social, na interação social por meio de múltiplos contextos. O que isso quer dizer? Para uma pessoa ser diagnosticada, considerar dentro do espectro autista, não adianta ela apresentar uma dificuldade, um déficit persistente na comunicação só na escola, por exemplo. Então, assim, a pessoa chegou lá, o menino chegou na escola, o menino, assim, ele tem um comportamento extremamente típico como todos os outros, em todos os lugares. Na escola, ele detesta a escola, ele chega na escola, ele para, ele buga. Ele trava. Então, quer dizer que ali, baseado nisso, o médico vai dar um diagnóstico de autismo para ele? Não. Precisa estar em múltiplos contextos. Né? Contextos são diversas situações pelas quais a gente passa, tá?
conforme manifestados a seguir, né, que eu vou descrever aqui pra gente, atualmente, quer dizer, conforme vai manifestar. Tem 3 déficits aqui que ele descreve, que o DSM-5 descreve, que o 4 não descrevia dessa maneira, tá? E isso pode ser de agora ou anterior. Por que fala atualmente ou pela história do indivíduo? Porque o que acontece? O autismo, gente, ele é um espectro, né? Da outra vez, se eu não me engano, a gente até falou do espectro de cores, por exemplo. Você pega lá aquele milhões, assim, é um exagero, né? Uma pessoa que é ignorante das coisas, mas enfim, quem entende de cor aí deve ter outro nome para isso, mas enfim. Tem assim, aquele monte de tonalidades, de variações. Da mesma forma acontece com o autismo, assim como acontece com os traços de personalidade, né? A gente é como se fossem escalas, assim, ou momentos, né? São variedades das características. No autismo acontece da mesma forma. Então é o seguinte, hoje, né, eu, uma pessoa autista, eu posso estar mais acentuado um déficit na reciprocidade socioemocional, que é o primeiro item que está aqui nesse déficit persistente na comunicação e na interação social. Mas daqui 2 meses já pode ser num comportamento comunicativo e pode variar. Por quê? Uma coisa que eu já queria adiantar, que muitas vezes a gente deixa assim, a coisa, né, a gente às vezes ignora, a gente não presta muita atenção. Parece que as pessoas com transtorno ou com deficiência ou com alguma doença, elas deixam de ser pessoas e elas viram só aquele transtorno ou aquela doença ou aquela dificuldade. Tanto é que na escola às vezes é o autista, né, ou síndrome de Down, né? Não, caramba, é o Zezinho, o Pedrinho, a Aninha, né? Ou sem diminutivo, né? O João. Oi. Aproveitar aqui, o pessoal tô até vendo, eu tô olhando as mensagens aqui no YouTube. Gente, só pra gente entender, né? Essas questões do autismo, elas têm um nível de importância tão grande, né? Que transcende as questões da espiritualidade, né? Tem a questão espiritual, que foi o último vídeo que a gente fez, né? Até convido vocês a assistirem, né? Qual que é o objetivo da gente aqui? Né, é conscientizar as pessoas, né, desse conteúdo, dessa necessidade, porque segundo a própria espiritualidade, eu estou puxando um pouquinho para o espiritual para vocês contextualizarem por que a gente está fazendo o vídeo aqui. O autismo é uma das características mais grandes do processo de transição que nós estamos passando, de regeneração. Essa mudança da forma de pensar, de entender, tá? Essas dificuldades aparentes de ajuste refletem a dificuldade de ajuste que a humanidade, que a gente está tendo enquanto humanidade para o mundo regenerado. Por isso que nós estamos falando disso aqui. Tá? Essa informação toda, ela tem uma base que é o auxílio do entendimento daqueles que estão aqui no plano físico com a gente também. Né? Porque se a gente for analisar, todos nós temos várias características disso aqui. E às vezes a gente vai lembrar lá da nossa infância, né? Lá de situações que a gente passou, e nós falamos, nossa, isso acontecia comigo. Né? E isso é um processo, isso aqui, esse aprendizado faz parte da ideia do processo de transição, tá? Tô só fazendo esse adendo aqui para quem está chegando, eu vi que o pessoal está perguntando, né? E a gente, só para dá para a gente entender, tá? Voltando aqui pro tema que a gente... eu sou radical, não sou assim, né, como o Marcelo, assim, polido, tal. Boa noite, Joelma, tudo bem? Pra mim não tem diferença, que é espiritual que tá aqui, caramba, a gente é espírito e tá tudo junto e misturado, né? Então é o seguinte, esse negócio de a gente separar o sujeito, né, das situações, como diz o moço lá da televisão, loucura, né? Então, olha só, esse déficit persistente na comunicação social, na interação social, dentro de múltiplos contextos, ele precisa manifestar déficit em quê? Na reciprocidade socioemocional. O que é essa reciprocidade socioemocional? É aquela situação da gente ser capaz de verificar se a pessoa está gostando, não está gostando, está chateado, não está chateado. Nós somos seres sociais, então pensa, só pra gente, vou dar um exemplo prático aqui. Pensa o seguinte, né? Eu vou falar do Marcelo aqui. O Marcelo, quando ele gosta de uma coisa, ele não para de falar, não. Ele fala daquilo desembolado. E aí é o seguinte, não é só o Marcelo, eu também sou assim, acho que todo mundo às vezes é meio assim. E aí é o seguinte, as pessoas dentro do espectro autista, né? Isso é ainda mais acentuado.
E aí é o seguinte, tá todo mundo com cara de paisagem, bocejando, achando ruim e tal, e a pessoa tá lá, ó, no 330, tará, e é isso mesmo, não sei o quê. Os temas mais profundos lá da interação social dos pinguins e dos elefantes cor-de-rosa lá. E a pessoa né, como animadíssima. o Sam lá do Atípico da Netflix, vai falar dos pinguins. A advogada extraordinária lá da série coreana, ela vai falar da baleia. Da baleia. Baleia Jubarde, se eu não me engano. E por aí vai, né? Dinossauro, planeta. É claro. Ah, então Número. quer dizer, nossa, o meu filho gosta de dinossauro, então ele é autista. Todo mundo Pode gosta de ser, dinossauro. né? Pode ser, né? Enfim. Então essa é a questão da reciprocidade socioemocional. É essa nossa condição, é a nossa, eu não gosto muito da palavra capacidade, não, mas é isso mesmo, né? As nossas habilidades, a nossa capacidade de perceber se a gente está sendo enfadonho, se a gente está exagerando, etc e tal. Déficits nos comportamentos comunicativos não verbais usados pela interação social. Tem gente dentro do espectro que não consegue perceber a comunicação não verbal. E eu, enquanto professora de português, queria fazer inclusive uma observação aqui. Comunicação é tudo aquilo que a gente usa para poder... linguagem é tudo aquilo que a gente usa para se comunicar com o outro. A gente se comunica com o outro até pelo perfume que a gente usa. Né? Eu brinco com os meus alunos em sala de aula e falo com eles assim, Isso é um tipo de mediunidade. É um tipo de mediunidade? É porque acessa a nossa... Porque o que é o seguinte, gente, tudo que entra no nosso cérebro entra pelos sentidos físicos. Né? Então, assim, e aí aciona um monte de coisa, aciona a nossa memória de longo prazo, blá, 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 aciona uma porrada de coisa dentro da nossa cabeça. E aí é o seguinte, eu brinco com os meus meninos, se você me vê, né, num sábado lá, 9 horas da noite, na porta da igreja, maquiada, de vestido, salto alto, blá, blá, qual que é o que a minha roupa está comunicando? Que provavelmente estou indo num casamento, por exemplo, né? Então, assim, essas situações, para quem está no espectro, gente, ó, às vezes, eles nem se tocam disso, né? Convenções, né? Não é só convenções, aquilo que não faz sentido para eles, às vezes eles são muito literais também, que é um déficit na comunicação. São literais demais, eles não conseguem perceber essas nuances, entende? E não é porque são... E aí, por que essas coisas todas acontecem, né? Por conta dessa diversidade e do déficit, é um déficit mesmo, né, nas questões neurológicas. Déficit no desenvolvimento e na manutenção de compreensão de relacionamento. Tem até uma série, acho que na Netflix, Amor no Espectro, tem um profissional nos Estados Unidos que ele faz treino social de autistas para relacionamento afetivo, relacionamento conjugal. Né, porque eu me lembro que um dos episódios que eu assisti, um rapaz assim, inteligentíssimo, assim, um rapaz, e aí a moça, né, falando, só que ele é muito literal, muito, sabe, papum, muito reto, e aí ela falava assim, olha, você não pode falar, por exemplo, dos seus desejos abertamente assim pra moça, porque você, né, vai assustá-la, etc e tal. E ele falava assim, mas por que não? É muito simples. Se a gente tem uma vontade, uma necessidade, e se for recíproco, a gente já resolve essa situação. Tá vendo? Sabe? É nessa perspectiva. Não e sabe o menino mentir. não sabe mentir. Isso, né? E até que ponto isso é ruim? Pois é. E aí, eu queria até entrar mentir numa é tão situação ruim. seguinte, né? Só. Quando a espiritualidade traz pra gente que é o processo de regeneração, não tem nada que ser consertado no autismo. Quem precisa ser consertado é a sociedade, né? É a gente que precisa atentar sobre essas situações. Então, esse é o critério A, né? Esses déficits na interação e na comunicação social. E aí eles, né, o médico, o psicólogo, o fono, o TO, né, etc e tal, esses profissionais todos, seria o ideal, né, na hora de fazer o diagnóstico, vão avaliar essas, através da entrevista com a família, de observação, né, da criança, do adolescente, do adulto no consultório, que tem adulto pra caramba dentro do espectro, né? E o critério B são os padrões restritos e repetitivos de comportamento. Os famosos interesses restritos, né? E aí é o seguinte, eles têm que ser manifestados por pelo menos 2 dos 4 que o DSM-5 lista. O primeiro são movimentos motores estereotipados ou repetitivos, as famosas estereotipias ou os STINs. Não necessariamente, não só isso. Porque, né, o classicão né, o flapping, que é o balançar de mãos, né? Mas, não necessariamente, eu tenho um garotinho que eu amo pra caramba, que eu não falei com a mãe dele se eu podia falar o nome dele aqui. Ele na cadeirinha do carro, ele ficava conversando com as mãos. As mãos eram tudo, gente.
As mãos, você sabe de que eu tô falando, né? A delicinha lá. Como diz a mãe dele, o gordinho da mamãe. O gordinho da mamãe é uma delícia, gente, vocês não têm noção. A mão desse menino, assim, era tudo. Melhor amigo Era dele. um brinquedo, era com quem ele conversava e tal. Então, né, agora é engraçado, tem gente que vive mordendo tampa de caneta, balança a perna, etc e tal. Isso é um comportamento estimulatório, tá? Então, todo mundo que tem um comportamento estimulatório tá dentro do espectro? Não necessariamente, tá? Esses movimentos, qualquer movimento motor, tá? Que for repetitivo, ele pode ser uma das características. Outra situação é a insistência na mesmice. E o que o DSM-5 chama de adesão inflexível às rotinas ou padrões ritualizados ou comportamento verbal e não verbal, né? Essa insistência na mesmice é a famosa rigidez, que pode ser cognitiva, emocional, depende, né? Depende da pessoa, depende da criança, do adolescente, do adulto, né? Você tá olhando o chat aí, Marcelo? Eu tô. Tô. Ai, Maia, boa noite, nosso pai. Boa noite, boa noite. Não, que saudade da Cir. As pessoas que a gente ama parece assim e faz a gente ficar emocionado, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Aí, olha só, essa inflexibilidade, essa rigidez, tem pessoas, pessoal, que chegam assim, ao ponto de, né, se não for o mesmo lugar que senta, o mesmo talher, não come, né? É bem assim, é uma coisa bem complexa. O mesmo alimento, a mesma pessoa que fez o alimento, esse alimento está estragado, porque não foi meu avô que fez. Essa carne tá fedendo, não foi meu avô que fez, né? E fala assim na torta. Tá vendo essa coisa no da falta de restaurante, filtro? fala assim. Aí chega lá, credo, que cheiro horrível! Você tá fedendo? Nossa, não sei o quê. Aí você fala, fala, nossa, que menino mal educado. Não, gente, não é mal educado. Tem outro nome, né? Aqui, falando como os avós podem ajudar no dia a dia das crianças que estão dentro do espectro autista da Lourdes. A primeira coisa é amar. E observar, sabe, Lourdes? Não tem coisa melhor do que observar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o que vale pra mim não vai valer pra você. Porque o seu neto não é igual ao meu filho, que não é igual ao sobrinho do Marcelo. Não tô falando que o sobrinho do Marcelo é autista não, tá, gente? Eu tô dando um exemplo, tá? Não é igual ao meu aluno lá na escola. Não é. E quando a gente observa, sabe, o outro, a gente começa a entender mais ou menos esse funcionamento e a gente, com bastante amor, sem forçar, né, não é forçar, sem agredir essa pessoa, a gente vai trazendo situações para que essa pessoa ela possa ter repertório e condição para estar melhor nos espaços, tá certo? E assim, e eu particularmente, se eu pudesse dar um conselho para quem quer que seja, independente de ter diagnóstico ou não, percebeu que tem qualquer atraso no desenvolvimento, estimula. Primeira estimulação precisa ser na linguagem, na comunicação. Sem comunicação, todo o resto vai ficar prejudicado. Tá certo? Então, observa, Lourdes, a linguagem, a maneira como eles comunicam, né? Se for a Lourdes que eu tô pensando, é a Lourdes, mãe da Tati? Não sei, Lourdes Ribeiro, Maia? Ô Lourdes, lembra do Rian? O Rian não falava, mas ele se comunicava muito bem. Hoje ele fala, graças a Deus, e a Marília Fono, né? Que a Renata ajudou muito. Lá no Francisco de Assis. A intenção comunicativa do Rian era sensacional. O Rian, mas enfim, né? Deixa eu, Marcelo, aí depois você me fala aqui, tá? Então, assim, a melhor maneira de ajudar é essa. Então, observa essas descrições aqui do DSM e verifica o seguinte: tem algum atraso nessa situação? Mete bronca. Começa a estimular. A gente troca figurinha. A gente me manda mensagem, a gente troca figurinha, né? Tá. E altamente restrito, interesses fixos que são anormais em intensidade ou foco, né? Esse interesse restrito e fixo precisa ser anormal, né? Eu odeio essa palavra muito bem. O que eles chamam de anormal? Por exemplo, tem crianças dentro do espectro que adoram coisas que giram. Então, assim, tudo que pega, que tem um formato arredondado, eles vão botar pra girar. Eles vão pegar a tampa da panela e vai fazer isso com ela. Eles provavelmente podem arrancar a roda do carrinho para poder rodar do jeito que eles acham que tem que rodar, né? E por aí vai.
tá? Então, é uma situação diferente, né, do que deveria. Hiper ou hipor reatividade à entrada sensorial ou interesses incomuns em aspectos sensoriais ao ambiente. Essa questão sensorial é importante quem tiver condição de olhar um terapeuta ocupacional que dê conta de ajudar a avaliar isso, né? Os terapeutas ocupacionais, eles ajudam demais da conta. Tem crianças que têm hipersensibilidade tátil, né? Se você é como se doesse, né? E tem criança que é hipo, né? Esse bonitinho das mãos, por exemplo, é hipo. Você pode agarrar ele, apertar até falar, achei que ele vai achar o máximo. Em compensação, ele vai fazer assim, não sei, ó, e pra ele tá tudo bem, porque é o que ele dá conta, é o que pra ele, se fizesse coisa, estaria de boa. Ele não tem essa noção, entende? Então, assim, e cada um desses, tanto o hiper quanto o hipo, ele não é legal, ele traz alguns prejuízos. Se a gente começar a falar aqui, eu vou ficar até amanhã conversando com vocês, eu também não sei muito dessas coisas, não. Precisava de uma TO, né? Depois falar com a Marcela para indicar, para fazer o perfil da Carolina Mendes, que é uma TO maravilhosa, né? Aqui de Contagem, fantástica, extraordinária. TO para quem não sabe, terapeuta ocupacional. Isso. E o critério CDE, né, eles são critérios que ajudam a estabelecer os níveis de suporte, que foi a pergunta que foi feita aqui, né, que foi a primeira pergunta, na verdade. Como é que explica esses níveis, né, que eram chamados de graus, né, severo, moderado e leve. Agora, no DSM-5, e graças a Deus, né, e ao bom senso, as pessoas de tanto ouvirem aí os autistas adultos, né, agora chama-se de nível de suporte. Né? Então, como é que classifica essa questão do autismo? Por nível de suporte, certo? O que é esse nível de suporte? Quanto mais necessidade de ajuda a pessoa tem, mais, entre aspas, grave é o autismo dessa pessoa. E é bom falar isso, Ednê, porque muita gente acha que autismo tem aquela visão estereotipada, né? Que é aquela visão que a gente tinha lá na década de 80, que o autista é o menino que fica no canto balançando assim e que não conversa com ninguém nunca. Inclusive tem uma pergunta isso é um aqui, estereótipo, eu até vou adiantar, né, uma pergunta aqui. De um dos tipos, né, mais graves, mas nem todos estão... Tem até uma pergunta que fala assim, por que a maioria é muito agressiva? Aí eu até no slide eu coloquei assim, que maioria, né? Tá falando de quê? Porque sinceramente tá cheio de autista por aí, a gente nem sabe que é autista. A gente nem sabe. É porque a gente acha que autista é só o grau mais grave, exatamente. severo. E não é necessariamente porque a criança, o adulto, a pessoa, né, o adolescente está no espectro autista que ele é agressivo, não. Às vezes a agressividade vem por outra comorbidade. Então, não é bem assim, tá? Então, olha só, esses critérios aqui... Não, a Lourdes está falando que o neto é moderado. Pediu pra falar que o neto é moderado. Que aí, porque esse... E aí, mas eu vou chegar lá, Lourdes, olha que o próximo slide aqui, porque essa questão, até classificar é meio complicado, sabe, gente? Então, olha só. De acordo com o DSM, o critério C são sintomas, né, para o médico, os profissionais, nós pais também, é importante nós pais darmos uma estudada, para a gente poder chegar no profissional, a gente saber descrever a coisa da maneira certa, sabe? Os sintomas devem estar presentes no período inicial do desenvolvimento. Tem crianças que manifestam logo no início, tem crianças que só vai manifestar na hora que chega na escola. Que são os chamados, né? Ou vai ser percebido, né? Vai manifestar de maneira mais clara. Então, vou até mudar minha fala, Marcelo tá certo. É lá na doutor Hugo Werneck que fala isso, um psiquiatra lá, pediatria fora da curva, né? E a Isabela também, a doutora Isabela Barcelos, é Barcelos que tá no Insta dela, né? Eles falam muito disso, assim, sabe? A Bela fala, né? A escola é a selva de pedras, né? É ali que é a hora do vamos ver, é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Então ali ele tá diante, assim, das interação social, linguagem, comunicação. É ali que ele vai estar acostumado a falar, né? Voador de 2 pés no peito de todo mundo, vai ver que não é bem por aí, enfim. Resposta que desconcertantes, né? Ou as perguntas de saia justa, né? Enfim. Agora tem gente que não, tem gente que vai manifestar mais tarde, né? Os sintomas causam prejuízos clinicamente significativos em áreas, clinicamente algumas áreas, né? Ou áreas clínicas, ou áreas sociais, ou ocupacionais, ou outras áreas importantes do funcionamento atual. Ou seja, é um comprometimento que pode estar acontecendo agora e inclusive pode afetar áreas clínicas mesmo, áreas médicas.
Esses distúrbios não são melhor explicados, aí pode-se também classificar como autismo quando distúrbios e déficits que a pessoa tem, eles não são melhor explicados pela deficiência intelectual, por exemplo. Antes era muito comum o menino chegar na escola com um laudo de TGD, transtorno global do desenvolvimento. O que era um transtorno? Bom, aí eu tô falando na prática, não tô falando, não sei nada de medicina. Eu tô falando a gente lá lidando com o menino, né? Quando chegava um menino com laudo de TGD, era aquele menino que tinha um monte de dificuldade, bugava a cabeça dos médicos, eles não sabiam o que o menino tinha e lascava lá um transtorno geral, você tudo. Que não dá pra explicar direito. Encaixa em tudo aí, ó. Tudo é a mesma coisa. E não é. Esse menino tá bugando a cabeça da gente aqui. Então, ou o chamado atraso global do desenvolvimento, transtorno global do desenvolvimento, entende? Então, quando não dá conta de explicar, aí o DSM-5 assim, quer dizer, quer saber de uma coisa? Depositem na conta do autismo, porque pelo menos esse menino ele vai ser estimulado, porque dentro das terapias do autismo tem estimulação para desenvolver as habilidades básicas. E esse menino, se é ou essa menina, né? Eu costumo falar menino, mas enfim, leia-se todo mundo, tá, gente? Essa pessoa, se ela tem um atraso global, se ela tem um monte de coisa junto, ou se ela tem um tiquinho de cada, quem é que vai saber isso, né? Mas para ele ou ela não perder tempo, lasca isso aí, porque você leu a pergunta lá, essa pergunta grandona aqui, lasca isso aí no diagnóstico dele pra gente poder botar esse menino pra ter uma intervenção adequada, né? E a deficiência intelectual e o autismo, eles costumam co-ocorrer, é muito comum, tá? Nos casos e aí são casos mais severos, né? São casos, geralmente é de nível de suporte 3, tá? Geralmente. Esses casos, porque a não ser que seja uma deficiência muito leve, uma deficiência intelectual muito leve. E como saber se é ou se não é? Só com avaliação neuropsicológica, né? E que é muito caro, tem várias, assim, tem uma polêmica danada dentro da psicologia, entre os neuros, os psiquiatras, com que idade que deve fazer, que não deve fazer, etc, etc. E, enfim, a minha opinião, enquanto uma pessoa está 28 anos dentro da escola, cansou de ver essas coisas, é o seguinte: esquenta com o diagnóstico, não. Lasca lá a intervenção no menino e pronto, sabe? Tem duas questões aqui. Tá, a comunicação social deve estar abaixo da esperada para o nível geral de desenvolvimento, né? Então, assim, a gente pode ver esse associado. Qual que é a questão? Tem uma afirmação aqui, né, que eu acompanhei foi no hemato especialista, e ela disse que foi descoberto na Suíça que uma das causas do autismo é a alimentação rica em açúcar e carboidrato, antes e durante a gestação, né? Então, né, essa questão do que causa o autismo são tantos fatores que é difícil, a gente não tem ainda algo que nos explique o porquê material da coisa, né? Espiritualmente falando, nós sabemos que tem uma série de fatores do espírito eterno aí, né? Mas pode ser alimentação? Sim. Pode ser fator genético? Sim. Pode ser um conjunto deles? A única certeza que tem é o do fator genético. O restante ainda não tem dados científicos robustos para poder comprovar. Mas até a questão do agrotóxico, enfim, gente, tem um monte de coisa. Crianças com prematuras, que tiveram icterícia com os níveis de bilirrubina muito altos, enfim, tem só que, o que acontece? Não tem dados, pesquisas científicas robustas que comprovem isso, né? Que, sabe? Porque o que acontece? Como o número está crescendo demais, né? E os cientistas estão optando em estudar que tipo de intervenção que dá mais certo, sabe? Para poder dar um jeito, porque essa galera tá aí, e o que nós vamos fazer com essa galera toda? É nessa linha, sabe? Mas que tem influência, tem estudos que já comprovam isso, que tem influência, tem. Agora, comprovação, assim, tem muitos estudos científicos, tá? Muitos. Mas em um número maior que essa sociedade científica, e ela bate o martelo e fala que é uma das causas, não, por enquanto não tem. Eu tenho uma opinião meio radical com essa galera aí, mas enfim, é melhor eu Tem duas perguntas aqui que eu vi a Rejane aqui, eu vou falar a verdade. Então. Pode ler a pergunta dela? Pode, eu já li. Ednei, as escolas e os professores, na sua percepção, estão preparados para lidar com o autismo e outros déficits? Digo isso porque sou professora também. E acho frustrante a inclusão da forma como tem sido feita. Ela pergunta a questão espiritual. Ô, Rejane, para mim não existe inclusão. Para mim é uma ilusão. Ainda não.
eu tô muito sem esperança. Me desculpem, eu sei que o canal Nós aqui tem temos outra milênios. proposta, mas eu não acredito. A gente não tá preparado. Até a gente que estuda mais também não tá preparado. E não é só isso também. Outro dia eu participei de um estudo com o Dr. Hugo Werneck e assim, foi muito bom eu ter ouvido isso, porque eu ando meio radical, meio desiludida, meio entristecida, sabe? Ah, tá, você tá falando da moça, né? Manda sim, quem que é? Eu não sei. Kobania. Eu acho que é isso, né? Se eu falei o nome errado, desculpa, Não, que é um link. Tá bom, então, manda sim, Manda. porque... Dermatologista, né? Sim. Manda, tudo é Não, informação. manda Examinar e tudo manda. retende o bem. Aí assim, Manda. na escola o que acontece? E o Dr. Hugo ainda falou muito isso, assim, né, lá no estudo dele. A gente na escola, né, você sabe como é que é, né, Rejane? A gente, ainda mais quem tá no Fundamental 2, é pior, muito pior a situação, né? A gente tem uma média de 35 estudantes dentro de uma sala e assim, zilhões de situações, zilhões. E aí a gente trabalha 2 ou até 3 turnos, a gente... isso fora que a gente trabalha em casa, etc, etc. Então assim, é um negócio, é uma desumanidade em cima de uma desumanidade, mas eu não vejo que a gente está preparado para isso não. Ainda não, né? Mas tem muita gente boa, tem uma galera bacana, né? Que vem fazendo algumas coisas, mas eu penso o seguinte, tem um amigo nosso, o Alan, que ele fala que lá nos estudos de marketing, né, que ele fez que feito é melhor que perfeito. Então assim, eu penso que, e eu fico repetindo isso pra mim, eu tô falando isso que eu tô repetindo pra mim mesmo, porque a minha consciência fica me cobrando um monte de coisa o tempo inteiro, né? E aí eu faço o seguinte, bom, pinga, mas não falta. É melhor, é menos pior, aliás. Então é isso, tá? Então, Ele tá perguntando aqui do ponto de vista espiritual se a humanidade está pronta para receber o autista. Eu vou falar o que o Lucas falou comigo uma vez. É verdade. Não está pronto e não é para estar pronto, porque eles vieram para mudar tudo. Quando você está pronto, você encaixa num padrão que já existe e mantém a rodinha girando, né, a rodinha quadrada girando do mesmo jeito. Eles não vieram para entrar no sistema e serem absorvidos, eles vieram para modificar o sistema. Então nós vamos ter que aprender. Tomara que mude. Né? A angústia é porque nós não aprendemos ainda, né? Mas pelo menos já estamos no caminho que é o quê? Nós estamos conscientes de que a gente precisa aprender. Nós já estamos sabendo que nós não sabemos nada, que nós somos ignorantes, que as fórmulas que a gente tinha até hoje não estão dando certo, né? Que o que a gente pensava não funciona, então nós estamos sendo forçados, aí entra a questão da angústia, nós estamos sendo forçados a encontrar caminho novo. E é isso que faz o progresso. Não é repetir, não tem como eu acho que talvez o erro, né, escutando aqui um passarinho me falando, né, o erro é a gente querer pegar os autistas e colocar ele dentro da caixinha que não está servindo nem pra gente. Nós estamos insistindo eles em enfiar eles dentro de uma caixinha de normalidade que eles vieram exatamente para ajudar a quebrar não é de essa normalidade, que é de conveniência, mediocridade. de comodismo, né? De comodismo. A famosa zona de conforto, que é o comodismo, né? É tipo isso. Eles estão aqui para mudar. Nós temos que mudar junto com eles. Nossa, Marcelo, então vamos lá, que já são 8 horas, né? Senão o povo vai ficar agoniado com a gente. Atrasado, né? Tudo bem, mas vamos lá. Ó, os níveis de suporte. O nível 3, de acordo com o DSM-5, né, é um nível que requer um suporte muito substancial. E geralmente é um nível em que tem uma série de comorbidades, né, que lhe coabitam, acho que assim, nem essa palavra é muito certa não, co-ocorrem, né, essa que é o termo mais correto, com o autismo. Aí pode vir deficiência intelectual, pode vir TDAH, pode vir TOD, pode vir uma porrada de coisa, né, pode vir transtorno de linguagem, que é o famoso, né, enfim, tem vários, na verdade. Eu ia falar do TDL, mas tem vários. Enfim, pode acontecer um monte de coisa, tá? Os déficits severos, aí, olha só, eu até fui, quem tá no YouTube tá vendo que eu coloquei de cores diferentes, né? Déficits severos, para ser nível 3, de nível de suporte 3, tem que ter déficit severo nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal, né? Qualquer tipo de linguagem, tá? Causando graves prejuízos no funcionamento. A iniciação ela é muito limitada, né, a iniciação de interações sociais. E a resposta é mínima às aberturas sociais dos outros. Traduzindo em miúdos, o que é isso aqui? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a pessoa de suporte de nível 3, tá? É aquela pessoa seguinte, você vai cumprimentar, ela nem vai ver que você está falando com ela. Certo? Nem vai ver.
provavelmente ela não vai, é muito difícil ela cumprimentar alguém, por aí vai. Esse fim de semana, ontem eu assisti com os meninos lá de uma das escolas em que eu trabalho, o filme da Temple Grandin, tá na HBO, eu sugiro para quem quiser entender algumas situações. Temple Grandin. Escreve Temple Grandin, assim, com N no final. Gente, assiste. E quem quiser gostar, leia o livro dela, O Cérebro Autista. A mulher nossa, eu ia até falar uma palavra, esqueci que não vou falar, tem que segurar um pouco a onda, né? Mas ela é foda, né? Assim, ela é fodástica, como diz minha amiga Carla. A mulher é show de bola. E aí tem uma cena dela na adolescência, né? Que ela chega assim, cumprimenta as pessoas, e quando era algum interesse dela, né? Ela falava assim, né? Prazer, eu só tenho, e tipo assim, já empurra o cara pra lá e fala assim, nossa, mas aquilo ali é legal demais, que eu já fiz aqui, tal. Mas você tem que ir pra faculdade. Não precisa de faculdade, não, eu quero estudar ciência. Meu professor de ciência já foi pra faculdade, por que eu tenho que ir pra faculdade pra aprender com ele que ele sabe? Entende? E é nessa velocidade que eu tô falando aqui. Eu tô tentando imitá-la. Na verdade, ela é um pouco mais rápida ainda. Então é tipo isso, né? Pra que... Olha só o nível de literalidade, né? É claro que, no caso dela, não é um nível 3 de suporte. O nível 3 de suporte, às vezes, não fala. O desfraude é muito longo. Quando é menor, né? A criança... essa comunicação ela é extremamente restrita e por aí vai. O nível 2 de suporte, que é o antigo autismo moderado, né? Então o primeiro é o severo ou grave. Esse nível 2 de suporte é o antigo moderado, né? Requer um suporte substancial. Aí eu queria fazer um parênteses aqui pelo seguinte, fico lembrando da minha amiga Fernanda, né, com o Lucas, o filho dela lá em Itabirito, que a neuro falou pra ela assim, que o menino dela não ia falar, ela agradecer, saber se andar, se ele usar por muito tempo, não sei o quê. O menino fala mais do que eu. Tipo isso. Sim. Porque ela falou assim, aqui pra essa médica, ela vai tomar no banho dela pra lá, que eu não aceito isso pro meu filho, não. Botou o menino em tudo que é coisa que vocês podem fazer, estimulou o menino de todas as maneiras possíveis. É óbvio que, de vez em quando, ela tá lá conversando com a gente, ele começa e sai voando, e voa um trem aqui, vem outro de cá, e ppp. Aí passa o menino na rua, ela fala assim, bati nele sim, porque ele falou não sei o que, não sei o que, não sei o que, e por aí vai. Nossa. Filtro social meio complicado, tal, e o menino na terapia, né? Porque tem coisa também que é da personalidade dele, não é só, Do espírito. né? E do espírito eterno que ele é. Exatamente, mas assim, ninguém fica estagnado, né? Não é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci nível 3, eu vou morrer nível 3 de suporte, por aí vai. Não. E inclusive o nível 1 de suporte, em algum momento da vida, pode apresentar, numa situação ou outra, num momento, num período da vida ou outro, um nível de suporte 3 para uma situação específica. E tudo bem. Eu, particularmente, não gosto muito dessa situação. E aí, assim, é uma questão minha também, uma interpretação minha. Eu penso que também é meio complicado isso em relação aos direitos das pessoas também. Como o número de autistas está aumentando muito, eles têm que começar também a limitar essa questão de acesso a direitos. Eu não estou falando de LOAS não, tá? Eu estou falando de outras situações, como uma adaptação na escola, sabe? Enfim, situações mais, né? Porque a gente ainda, como o Lucas falou aqui, né? A gente ainda não está preparado para lidar com a diferença. Então, infelizmente, precisa de lei. Tem que né? nos chocar, né? E aí, no nível 2 aqui, lembra lá que no nível 1 era déficit severo? No nível 2 é déficit acentuado. Não é severo, é acentuado nas habilidades de comunicação social, verbal e não verbal. O déficit é deficiências sociais aparentes, mesmo com suporte no local, né? Ou seja, mesmo a tia da tempo falando assim, não é assim que cumprimenta as pessoas, cumprimenta. Aí ela vai daquele jeito estabanado, mal cumprimenta, não olha de jeito nas pessoas, enfim. Então ali, um nível 2 de suporte, pelo menos na comunicação social, está precisando, né? A iniciação é limitada nas interações sociais, né? E as respostas reduzidas. Tá? Então, assim, tá ali no meio termo. E o nível 1, eu quero, assim, falar um pouquinho do nível 1, porque são as pessoas mais negligenciadas, na minha opinião. Né? Talvez tenha gente que não concorde comigo, e uma vez num grupo de estudos, eu não esqueço isso, assim, eu preciso digerir isso melhor, me perdoar, sabe? A moça falou assim, nossa, seu filho fala, dá graças a Deus. Porque o meu sonho era que o meu falasse, tá chorando de barriga cheia, uma coisa assim, sabe? Dificuldades diferentes, espíritos diferentes, provas diferentes. Eu vou lembrar lá o funk que meus alunos cantam, né? A ado, cada um no seu quadrado.
Ou como dizia uma psicóloga que eu tive umas décadas atrás, né? Cada qual sou cada qual, né? Cada um, ou como dizendo minha terra lá em Pompéu, cada um sabe onde o calo dói, né? Então, assim, a questão não é uma disputa, né? Pra gente saber quem é pior, quem precisa de mais, quem precisa de menos. Não é nesse sentido. Precisam. Exatamente. E aí é uma situação que as pessoas se esquecem, né? E aí, doutora Isabela sempre nos lembra, nos ajuda nessa. O nível de suicídio entre essas pessoas é gigantesco. Que não se encaixam. Geralmente são pessoas com cognitivo muito tranquilo. Alguns têm altas habilidades, né, associado, que é algo que as pessoas acham maravilhoso, né, que não é essa maravilha toda como as pessoas pensam que é. Sofre porque tem consciência ainda mais apurada, né? Então, assim, isso é complicado. Espiritualmente falando, fazendo uma analogia, né? É como se fosse um espírito mais evoluído num ambiente que não é nada evoluído, ele está consciente do que está acontecendo. E ele percebe que ele nunca vai fazer parte daquilo. Ele olha para aquilo, ele vê as situações acontecendo e ele fala assim: eu nunca vou fazer parte daquilo. Eu nunca vou ter aquela experiência. Eu nunca vou fazer parte daquele grupo. Eu nunca vou participar daquela situação, né? Porque eu não dou conta daquilo. Então ele entende por que ele não vai ser aceito e por que ele vai permanecer sozinho. Olha o nível de dor, né? Então, mas por que ele não faz? Porque ele não consegue interagir com determinadas situações, ele não consegue participar. São pessoas que geralmente se anulam para fazer parte de, né? São pessoas ignoradas, negligenciadas. Aí quando a Regina pergunta, né? A inclusão dessas pessoas, ela é ainda mais complicada. E aí, por que nós optamos em trazer todas essas características do DSM-5 aqui? Porque a gente precisa conhecer isso para entender, para parar de falar bobagem, parar de fazer bobagem. Né? Porque esses meninos e meninas, essas pessoas, esses adultos que convivem com a gente, essas pessoas estão precisando disso. Então essa live ela não tem o objetivo de trazer questões práticas. A gente pode combinar para falar de análise do comportamento aplicada e outras questões práticas em outro momento. Nessa live eu entendo que fica muito pesado, não cabe, sabe? Eu acho melhor a gente destrinchar isso aqui, né? Porque aí é o seguinte, aí eu vou responder a pergunta que fez a, né? Tem teste para verificar o nível? Não, não tem. Para verificar o nível, não. Tá? Tem os critérios do DSM. Teste, porque o que é teste, né? Teste tem checklist, uma porção de coisa. Inclusive tem aqui pra vocês aqui, ó, um monte que eu coloquei. Aí quem tá no YouTube tá vendo, né? Quem tá no Instagram não tá não, foi mal. Eu coloquei o link de novo do YouTube, tá, gente? Quem tá no YouTube tá vendo aí, né? O que tem? Tem testagem para autismo. Aí isso aí tem. Aí tem uma série de coisas que tem lá. Aí é o seguinte, então quer dizer, se eu fui no médico, na psicóloga, no fulano de tal, ele não fez esses testes, ele tá errado? Não necessariamente. Tem gente que já tem tanta experiência que na anamnese já dá conta. Agora, e um outro detalhe, esses testes também por si só, sem uma anamnese bem feita, sem ouvir a família, sem perceber o funcionamento daquele menino, daquela menina, ou daquele adolescente, daquele adulto, daquela adulta, também não é legal, tá? Então, olha só, a gente também precisa aprender a entender um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento, que é um dos parâmetros que vai ajudar a gente também, sabe? Então é o seguinte, o que a gente tem? A gente tem um tal de questionário de idade e estágios, ASQ, tudo que vem, tudo com sigla, tem essas siglas porque vem lá dos Estados Unidos, tá, gente? Ele é um questionário sobre comunicação, capacidade motora grossa e fina, resolução de problemas, habilidades pessoais e adaptativas, tá? Aonde que a gente consegue isso? Eu vou até dizer para vocês. Quem mesmo não sabe ler inglês, procure em sites norte-americanos que vocês vão achar, tem alguns lugares que tem download gratuito. Aí se você não sabe de inglês, você vai lá no Google Tradutor e pede para traduzir para você. Lá no próprio Word tem essa opção de traduzir. Não vai ser uma tradução 100%, não, mas é 80%, 90%. Dá para ler. Dá pro gasto. Pergunta entendeu? pro chat GPT. Pergunta pro chat GPT. Né? Tem como saber? Tem, mas assim, fica preso nisso não. Observa o desenvolvimento do menino, tá? Mas aqui é para conhecimento da gente. Tem a escala de comunicação e comportamento simbólico, que é CSBS, que é para triagem da comunicação e habilidades simbólicas e habilidades até 24 meses, tá? Porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos funciona da seguinte forma, a Isabela contou pra gente, né? E num dos cursos que eu fiz também, Michele, lá do IAC, também contou pra gente que fez cursos lá e tal. Não é que não
não existe teste, ô Jana, para saber se é autista ou não. Tem os testes para verificar as defasagens. Tá? E aí, se essas defasagens elas se encaixarem nos critérios do DSM-5, aí o médico... É o tal do fechar diagnóstico, né? Não necessariamente, né? Tanto é que quando ele vai para o psicólogo e tal, eles fazem uma série de testagens, de checklist, de triagem, entendeu? Baseado nesses parâmetros, né? E são geralmente observacionais para poder verificar se tem déficit na comunicação, na interação social, assim como as terapeutas ocupacionais têm uma série de protocolos e de eu esqueci o nome técnico agora, sabe, gente? Que elas avaliam, que elas têm que fazer para avaliar. De habilidade de vida diária e por aí vai, sabe? Falando que o filhinho dela tem 4 anos. Ah, tá. Então, nós estamos falando da mesma coisa, né, Jana? Que Jana? tem 4 anos, a idade linda. Exatamente, a idade que é... Mozinho. E é outra coisa, que assim, gente, quanto mais novinho, mais rápido eles aprendem. Então, o outro está ouvindo a gente aqui, ó. Estimulação. Estimula, daqui a pouco faz igual o Lucas lá de Fernando, ó, voa, sabe? Voa pra caramba. Então, não, agora não. Tem a avaliação de pais e status de desenvolvimento, que é o famoso PEDS aí, que quem é psicopedagogo, psicólogo, né, que é uma triagem do desenvolvimento em forma de formulário e que identifica as alterações comportamentais do desenvolvimento. Tem o checklist modificado de autismo em crianças pequenas, que é o famoso MCHAT, né, que tem médico que às vezes o médico manda procurar um psicólogo que faz isso, porque o médico acredita só nesse daqui, entendeu? Que é um questionário preenchido pelos pais também, feito para identificar o risco de autismo. Tem a ferramenta de triagem de autismo para crianças pequenas, maiores, né, que ele serve para verificar também essa preocupação com o desenvolvimento. E tem as ferramentas de diagnóstico, que geralmente o médico usa, né? Aqueles primeiros que eu falei para vocês, eu comecei a falar lá dos Estados Unidos e não concluí, desculpa. Porque lá nos Estados Unidos é o seguinte... se você pai, se você na escola, você que olha com o menino, você percebeu que ele tem esses atrasos ou qualquer coisa do tipo, você pode acionar o governo ou o sistema de saúde, sabe como é que funciona lá, e eles vão te encaminhar já para a interação e para a intervenção daquela criança, entendeu? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil o povo tem medo de fechar diagnóstico, o povo que é médico, imagina o resto, né? E as ferramentas, que geralmente é o psicólogo, o médico, o fono que usa, né? Tem o ADIR, que é uma entrevista, que é um instrumento clínico para avaliar crianças e adultos, focado no desenvolvimento de 3 áreas: interação e reciprocidade social, comunicação e linguagem, comportamentos e interesses restritos e estereotipados. Geralmente são checklists, tá? Os psicólogos, além deles observarem esse checklist, eles costumam fazer interações, propor interações em que esse cliente ou paciente, né, eu acho que alguns chamam de cliente ou de paciente, se ele der conta daquilo ali, ok, se ele não der conta é um déficit, tá? Tem a escala média de autismo na infância, que é o CARS. Se eu não estou enganada, algumas questões do CARS, eu até coloquei num slide próximo pra gente, tá na carteirinha de saúde do SUS. Quem contou isso pra gente foi o Dr. Hugo Werneck, nada de pediatria fora da curva, né? É uma avaliação curta para criança a partir de 2 anos. E tem a escala média Gillian de autismo, que é o GARS-2, que auxilia professores, pais, clínicos a identificar sinais de autismo com idade de 3 a 22 anos. E estima a severidade do déficit. Mas você falou que não tinha teste para nível. Olha só, estima a severidade do déficit. Existe o teste para verificar os déficits, né? E o que vai fazer, o que vai valer, o que vai falar se é nível 1, 2 ou 3 de suporte são os critérios do DSM-5, tá? E esse aqui, eu sei que a imagem tá horrorosa, mas são os marcos do desenvolvimento, né? Aqui, na imagem que eu tô colocando aqui, é de 0 a 6 meses, tá no cartão de saúde do menino, sabe? A Bela, a doutora Isabela, ela tem um PDF. Agora na internet a gente acha isso de graça também pra gente olhar, tá? Então, antes da gente passar para ele aqui, eu até voltar aqui no YouTube, a gente tentou trazer essa situação pra gente entender isso, pra gente também não ficar desesperado, a gente não cair na lorota de profissional ruim de serviço, né? Ou então aquele ruim de serviço que vai falar que a gente tem... Marcelo, tá dando ruim lá no YouTube, ó. Tá, eu vou olhar.
Lá no YouTube tá dando bizil, gente. Quem tá no Não, YouTube aqui tá aí... funcionando, é só no aparelho aqui. Ó, Ah, que tá, passando. entendi. Então, beleza. Então, vamos passar aqui. Aí é o seguinte, perguntaram pra gente o seguinte, né? O aumento, ele se deve a uma melhora no diagnóstico ou a mesmo aumento de casos? Bom, aí eu coloquei um doisinho, assim, uma mãozinha assim, ó. Os dois, né? Por quê? Já deu, né? Por que os dois? Porque é o seguinte, é aquilo que a gente estava falando antes, né? É é genético. Tem um lance de genética aí no meio. Eu não sei nada de biologia, nada de química. Doutora Isabela, que é fera nisso, né? E aí ela verifica essa situação com vocês, Marcelo, vê aí depois. Siga o Instagram dela, que ela fala muita coisa, né, sobre isso. É especialista nisso, PhD nesse assunto e dá conta do serviço. A questão é genético? Sim. Agora, para mim, existe também uma subnotificação de casos. Porque, gente, até pouquíssimo tempo o autismo era considerado esquizofrenia infantil. Se até hoje, com todo esse esclarecimento, todas essas situações, o menino, a gente recebe um menino na escola, tá na cara que o menino tem, né, tem um monte de características dentro do espectro, tá na cara, o profissional, o médico, fala que não. Né? Então, assim, tem muita gente que está estudando, graças a Deus, né? E aí, eu trouxe esse último dado aqui pra gente, né? Tá até com uma marca d'água aí da revista Autismo, né? Do canal autismo.com, né? Se não tivesse, eu ia colocar referência, tá, gente? Mas aí é o Centro de Controle e Prevenção de Desordens, né? O autismo é uma desordem, que é o CDC. Hoje nos Estados Unidos, né, a cada 36 pessoas, uma está no espectro. Aqui no Brasil, se eu não me engano, ainda está para 1 para 54, né? Mas sem comentários, né? E é por isso que, né, tem as próximas perguntas aqui que as pessoas fizeram, é o seguinte, por que que... Quantas horas aí, Marcelo? Dá pra gente continuar? O pessoal ainda dá conta, coitados? Não, dá sim, então vamos lá. Né, por que geralmente o autismo vem com outras comorbidades como TDAH e TOD? Bom, o TDAH, ele também tem base genética. Então, é o seguinte, no caso do TDAH, uma das explicações é essa questão da genética também. Mas, lembra que a gente estava falando dos critérios do DSM-5, né, e a questão dos níveis de suporte lá, inclusive? Quanto maior o nível de suporte, costuma vir comorbidades juntos, mas não necessariamente todo autista tem uma comorbidade associada, não necessariamente. Os autistas de alto funcionamento, eles costumam com o tempo, por exemplo, desenvolver crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, etc e tal, por conta do meio externo, tá? Não é por conta do autismo. Tem a Michelle lá do EAC que fala muito isso, né? A gente tem que parar de depositar tudo na conta do autismo. Porque isso é uma ignorância nossa, sabe, gente? E põe ignorância nisso, né? Porque fica parecendo que o autismo, ele cria isso, ou a pessoa com autismo, ela tem mais... como é que a gente fala na saúde? Predisposição. Tem mais predisposição para aquilo. Na verdade, não é que tem mais predisposição para algumas comorbidades, sabe? Mas no caso, por exemplo, dos autistas de nível de suporte 1, os chamados anteriormente de alto funcionamento, né, e alguns na dupla excepcionalidade, por exemplo, né, que eles têm, né, tem aspectos do desenvolvimento acima da média, por exemplo, são as pessoas com nível de consciência maior. Então, assim, esse nível de consciência, ele costuma, sim, trazer mais sofrimento emocional e pode sim desenvolver uma doença mental, certo? Aí sim, né, as características do autismo associadas às características individuais dessa pessoa, ela pode sim fazer com que ele tenha mais predisposição para isso ou aquilo, tá? Mas e essa questão de comorbidade, dependendo da comorbidade, ela é mais comum no nível 3. Que aí geralmente é o menino que não fala, tem um transtorno de linguagem, é o menino que não consegue ser alfabetizado com facilidade ou de quase maneira nenhuma. Aí tem que avaliar, né? Se é por falta de estímulo, se é porque realmente tem uma deficiência intelectual mais severa, ou um retardo mental, enfim, né? Precisa avaliar. Aí precisa de uma boa equipe para avaliar, tá? Mas assim, porque essa resposta, ela não tem uma resposta única, porque ela não se refere ao autismo, ela se refere às pessoas. Aí tem que estudar a história da pessoa, tá? Cada um um ser, né? Isso.
Tem mais pergunta aí? Não, né? Por que a maioria dos autistas é muito agressiva? Olha só, eu até coloquei aqui, vamos pensar nisso aqui, né? De quais autistas a gente está falando? Quantos autistas a gente conhece? O que a gente sabe sobre o autismo? Porque, veja bem, é todo autista que é agressivo, que tem hábitos, né, de autolesão e de agressão ao outro? Não. E são só os autistas de nível 3 de suporte? Não. Acontece no autista de nível 1 de suporte, de às vezes ele não aguentar uma pressão externa e reagir, e explodir. Isso pode acontecer? Pode. Assim como a gente. Mas por que isso acontece com mais facilidade? Aí é o seguinte, porque os autistas, no geral, eles têm uma questão de disfunção executiva. Mas se eu vou falar disso aqui, nós vamos gastar mais umas 2 ou 3 horas, porque falar de função executiva é um trem meio longo, meio complicado. O que é esse negócio de disfunção cognitiva? São as dificuldades de lidar com frustração, controle inibitório, blá blá blá, aí entra a rigidez cognitiva, etc, etc, tá? Então, assim, às vezes a explicação está nisso, mas a gente não pode deixar só nessa explicação, porque a gente tem que conhecer a história daquele ser, daquele sujeito, daquela sujeita, tá? Às vezes, por exemplo, tem crianças que às vezes se bate e não comunica, é porque tá com dor. O Marcelo, por exemplo, quando tem um trem doendo, ele fica cutucando, apertando, eu morro de gastura. Eu falei, mas tá doendo. Eu falei assim, não, mas tá doendo, você tá apertando, que nervoso, que trem mais irracional, né? Então, assim, tem gente que tem esse hábito. Agora, quer dizer que é porque é autista? Não, gente, não necessariamente, entende? Então, às vezes a pessoa tá ali batendo na cabeça, que a cabeça tá doendo. Tá batendo ali na barriga, que a barriga tá doendo, não sabe se comunicar. Sabe se expressar. Então, o maior problema ali com aquela pessoa é a dificuldade de comunicação. Entende? Por isso que a gente precisa estimular primeiro a comunicação, pra gente saber dar conta de lidar com essa pessoa, pra poder dar conta de dizer pra gente o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, o que quer, o que não quer, o que sente, o que não sente, né? Então, assim, essa questão de a maioria serem muito... E outra coisa, é muito agressivo. É o que o Marcelo falou, é o estereótipo. Do jeito que se balança, do FEP, né? De que soca a mão no outro e pronto, tá acabou. Perdido dentro da sua própria mente. E a gente fica perdido dentro da própria mente. Um monte de gente. Os filósofos aí, eles são assim, então é tudo autista. Mas tem um estudo que fala que Isaac Newton, Einstein... Não, todo mundo que é diferente agora é autista, a gente viu a moda, né? Aí perguntou assim também, é comum autista ter problemas de estômago? Pra mim cabe a mesma situação, né? O autismo é um espectro. E a gente tá falando, né, de ser humano. E se a gente tá falando de ser humano, a gente não pode depositar tudo na conta do autismo, sabe? Tem coisas assim que a gente precisa ficar mais atento, sabe? Às vezes ali você vai lá, por exemplo, levar a pessoa para poder fazer um exame, tá lá, vai num pronto atendimento, precisa... Oi? A Carla tá falando aqui, né, que sensibilidades sensoriais e às vezes até alimentar, né? Aí no caso do alimentar, é a seletividade alimentar, né? Uhum. Aí que a seletividade alimentar, por que existe a seletividade alimentar? Não é por que existe, não. Como é que se processa essa questão da seletividade alimentar? Tem criança, por exemplo, que não suporta o som que o alimento faz. Tem gente que não suporta a textura, o cheiro, o gosto. Então, assim, tá vendo como a coisa ela é ampla e não dá pra gente... O que buga as pessoas, o que faz as pessoas ficarem incomodadas, é porque eu brinco que o autismo é igual a doutrina espírita. Não tem uma receitinha pronta. Pronto, né? Você está diagnosticado. Segue isso aqui que vai dar certo. Entendeu? Segue essa receita aqui que vai dar certo. Não dá pra... Pode dar certo, mas não dá pra saber, sabe? E aí alguém perguntou assim, né? Qual é a melhor metodologia para o autista? Aquela que leva em conta o que aquela pessoa necessita. Aí, então não tem receita que sirva para todos? Não, mas nem a análise do comportamento aplicada? Não. Dependendo da situação, nem a análise do comportamento aplicada. Eu sei que tem gente que vai... Nossa, vai dar piti porque eu tô falando isso aqui, mas eu sei do que eu tô falando na prática, de vivência.
Nem sempre vai funcionar. Análise do comportamento aplicado, a gente faz uma live depois, a gente conversa sobre isso, tá? Mas assim, é fantástico para um zilhão de coisas. Mas nem tudo se resolve ali com aquela circunstância, tá? Casos diferentes necessitam de... Exato. E aí, diferentes. salvo engano, é a última pergunta, né, Marcelo? Cadê? Como lidar com a falta de limites e birra desencadeada por uma frustração? Como extinguir comportamento de... Não, agora que eu vi que eu estou errado, comportamento. De automutilação e agressividade. É aquilo que eu estava falando, cada caso é um caso. Mas as questões de comportamento, aí sim, aí vale para qualquer ser humano e para qualquer situação. Tem um moço chamado Skinner, é um cientista, né? Lá dentro da análise do comportamento aplicada, esse moço falou o seguinte, que o ser humano, quando ele se comporta, que todo comportamento, ele está dentro de um negócio chamado de tríplice contingência. O que é isso? Toda vez que a gente se comporta, a gente tem um antecedente, tem um comportamento, tem uma consequência. E nesse contexto vai gerar lá o reforço positivo, o reforço negativo. E toda vez que a gente vai se comportar, a gente se comporta por conta de uma função específica. Né? Eu não coloquei isso aqui em slide, não, mas eu vou citar rapidamente aqui para a gente encerrar hoje, tá? Para a gente também não ficar no vácuo. Então é o seguinte, isso é da ciência, análise do comportamento aplicada. Não é método, tá, gente? É ciência. Lá no Instagram da Isabela, ela tem um monte de live com a Ana, que é uma BCBA lá de Nova York, que ela ensina como estimular crianças, principalmente, com atrasos mais severos no desenvolvimento, tá? E ela usa, né, algumas... as habilidades e as estratégias que ela usa são baseadas nessa ciência, análise do comportamento aplicada. Nessas questões de manejo de comportamento inadequado, né, que é a chamada análise do comportamento, eu até coloquei aqui, olha só, que a gente precisa observar para identificar a função e a partir daí propor uma intervenção que dê conta, tá? Por quê? Se for, por exemplo, um comportamento autoestimulatório, é a coisa mais difícil do mundo a gente manejar, a gente mudar esse comportamento. É claro que dentro da análise do comportamento tem umas técnicas, tem uma situação chamada DRO, DRA, né, que é a gente, por exemplo, vamos imaginar que esse flapping, ou então uma estereotipia vocal, toda vez que a pessoa, que o menino, a menina fica feliz, ou começa a gritar ou a assoviar, né? Pensa, tá lá na igreja, faz isso, tá numa festa, faz isso, tá no casamento, faz isso, né? Tá na biblioteca, faz isso, então ali é inapropriado. Então, assim, tem algumas sugestões de propor outras situações ou conversar com a criança, é você propor uma outra atividade que vai impedir que ele faça isso, por exemplo, tá? Aí sim, tem técnicas que ajudam, e não necessariamente pro autismo. Isso aí é para qualquer situação, né? Para tudo. Para tudo, exatamente. Mas é importante a gente dar conta de isso, avaliar esse antecedente. Quer dizer, o que aconteceu imediatamente antes, né? Então, quando fala assim, ó, birra desencadeada por frustração. Como é que você sabe que é birra e não é uma crise? E como é que você sabe que foi desencadeado por uma frustração? Porque olha só, lembra que a gente estava falando que os autistas, eles têm, né, uma questão lá da rigidez cognitiva, padrões restritos de comportamento e repetição, e eles são muito literais? Então é o seguinte, na cabeça dele ou dela, ele tá ali brincando e ele estipulou que a brincadeira vai ter um tempo X, tá? Aí você, adulto, chega lá, não sabe disso que tá lá pra ele, e fala assim, ó, tá na hora de jantar, vamos. Aí tá lá o menino brincando, vamos, Marcelo, você quebrou toda... Não, tá lá brincando. Aí você fala, ó, Marcelo, tá na hora de jantar. Nossa, até puxou dentro da mulher, vamos tá na hora de jantar. Aí pronto. Quebrou o mundo dele, porque o mundo dele é baseado em previsibilidade. O imprevisível mata, entendeu? Aí é o seguinte, aí você fala que é birra porque ele foi frustrado ou ela foi frustrada? Não sei. Sabe, não dá para esse tiro no escuro, é meio complicado. Então é o seguinte, nesse caso aqui, esse comportamento, e outra coisa, como é entende que falta de limite é um negócio meio complicado. Como é que a gente vai saber que é falta de limite? Né? O que é limite? Sabe, então assim, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Houve ali, houve uma quebra ali, é muito difícil para ele parar sabe, e entender que está na hora disso. Sabe, é difícil demais. Então assim, se gritou, se bateu, se mordeu, se etc e tal,
pode ser que não seja birra, pode ser uma crise. Uma crise porque tem um pensamento rígido. E aí, como é que a gente resolve isso? Nesse caso específico? Nesse caso específico, a gente faz combinados da previsibilidade. Porque aí a coisa funciona. E isso acontece com os de nível 3 de suporte até os de nível 1, os de alto funcionamento. Só que os de alto funcionamento, ele vai falar com você. E ele vai mesmo. E ele vai discutir. Assim, não tá certo, não é justo. Não, eu tô terminando aqui, mas como é que eu vou fazer com isso aqui agora? E tal. Sabe? Aí você fala assim, que menino fresco, mal educado. Não. Dentro da mente dele tem um processo que está acontecendo ali, que o pensamento dele necessita passar por algumas etapas, né? E quando você quebra uma etapa dessa, você deixa a pessoa totalmente descontrolada, porque ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe ter, entendeu? Porque a mente funciona dentro de uma, vamos dizer assim, dentro de uma padronização, e essa padronização traz o quê? Segurança, tranquilidade, né? Conforto. Linneu da Grande Família, certinho, pisa fora da faixa, 1 milímetro. Metódico, né? É o pessoal que fala assim, o fulano de tal é metódico, sistemático. Lá da roça. Né? O vô, bisavô sistemático, é isso. É sistemático, né? Porque aquilo Mas ali... é sistemático mesmo, porque tem um sistema, tem um processo. Mas aquilo não é frescura. Para aquela Exato. pessoa, aquilo ali é uma tábua de salvação para ela poder organizar o raciocínio dela. Se ela for jogada num ambiente onde tudo vai mudando, larga isso, faz aquilo, ela se descontrola totalmente. É por isso, Regiane, que na escola precisa de adaptação. Sabe, o restante do pessoal. E não é feito. Tá? Não é feito, porque a gente não sabe disso. A gente não estuda, a gente não tem dinheiro, muito menos tempo para isso. Exatamente. Sabe? E a lei tá lá para ser cumprida. Aí, enfim, quando é a escola particular ainda é pior. Enfia o menino lá, você que der conta, entendeu? E aí a gente tem que tomar cuidado com essas reproduções equivocadas que a gente faz. É por isso que é importante a gente analisar, né? E aí é o seguinte, se é uma situação nesse sentido, então não é birra. Então como resolver isso? Dá previsibilidade. Só que não vai acontecer assim não, tá, gente? Porque não tem como a gente saber qual foi o tempo que planejou. Então assim, tá mais ou menos perto da hora de tomar banho, de jantar, de dormir, de sei lá o que for, já fala, olha, você vai brincar com tal coisa? Se é que a pessoa entende. Se a pessoa não tem esse nível de comunicação, se a criança ou adolescente não tem, pega situações que dê conta, tá? Os casos chamados de moderados ou mais severos, né, que é o nível 2 e 3 de suporte, é o seguinte, tem a musiquinha que geralmente canta com a terapeuta ou na escolinha que vai acabar, né? Dá aí um sinal concreto, pode ser uma ampulheta, pega lá o assunto de interesse dessa criança, sabe? Dá uma cordinha ali no bichinho, quando terminar aquela cordinha coloca um alarme, toca uma musiquinha. Torna previsível aqui. Exatamente. Torna aquilo previsível. Tá, por mais que seja algo mais ritualístico, não, sabe? E vai mudando. Hoje é uma musiquinha, outra aquilo lá, mas associa isso para ele prestar atenção, tá? Os de automutilação, esses agressivos, precisa saber se não é por conta dessa falta de comunicação. Às vezes tá ali socando ali assim, porque tá doendo, né? A questão de beliscar pode ser uma estereotipia, porque às vezes é hiporresponsivo e beliscar para ele ou para ela não é incômodo, é prazeroso, regula, traz tranquilidade, entende? Porque pensa diferente. Não processa, e nesse caso é um processamento, não é nem pensar, né? O processamento sensorial é diferente, entende? Tá vendo como que não dá para poder agora? Quando a agressão, a heteroagressividade, eu confesso, não sei nada disso, assim, gente. Eu sei que tem umas técnicas de contenção, etc e tal, mas eu não sei, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem, é esse mesmo. E aí, eu acho que... acho que tinha uma outra pergunta aqui que a gente não falou. Que está falando aqui alguém trouxe uma contribuição que é muito parecida com que do estudo da Rússia, da Suécia, sei lá, que é da Suécia? Dermatologista lá e tal, essa questão da alimentação. Aí tem gente que fala assim, mas às vezes é porque a nossa dieta está muito ruim, etc e tal. Há casos e casos. Tem estudiosos, tem médicos que falam assim, essa bobagem, não tem relação nenhuma. Mas tem gente que vai para aromaterapia, tem gente que vai fazer, como é que a gente fala? Reeducação, muda a alimentação, tira glúten e algumas outras coisas, e funciona muito bem,
Sabe? Isso depende de cada família, de cada criança, enfim. O que não dá é a gente fazer disso regras e achar que tem que ser assim para todo mundo, porque isso não existe, sabe? E aí depois a gente, né, Marcelo, vai conversando aí, pra gente, se vocês quiserem, a gente conversar um pouquinho sobre a análise do comportamento aplicada, pra gente falar das funções do comportamento, né, da estimulação e do treino de habilidades básicas, que independente das crianças e adolescentes, pessoas estarem, né, no espectro, é importante para o desenvolvimento, porque são situações que não forem bem desenvolvidas, vai atrapalhar inclusive no processo escolar, no processo acadêmico, de aprendizagem acadêmica, sabe? E, enfim, é isso, a gente agradece aí a companhia, desculpa aí esses problemas técnicos, né, pessoal do YouTube, e obrigado pela companhia até agora. Lourdes, chama a gente lá no WhatsApp, a gente vai conversando. É sempre muito bom estar com vocês, né? Tô aqui invadindo o espaço do Amigos do Caminho. Gente, obrigado a todos, né? Quem quiser, por exemplo, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, manda pra gente, que a gente vai juntar, né? E aí talvez fazer mais um estudo mais pra frente, nós, né, falar aí um pouquinho sobre análise do comportamento e tal, né? E outros temas, né, Diogo? E a gente agradece muito, que ia lembrar todo mundo, tá? Sempre falo isso. Nós estamos lá na nossa campanha da Cesta Básica lá do Francisco de Assis, né? Que esse sábado agora, né, dia 22, é o dia da nossa entrega de cesta. Então quem quiser nos ajudar lá também, né? Ajudar algumas famílias também, né? Conhecer para ajudar é muito importante, né? E quem quiser ir lá conhecer o nosso trabalho, né? Muito bem-vindo, né? Quem quiser doar aí arroz, açúcar, feijão, nós estamos precisando também. Né? Então nós vamos terminar aqui, agradecer mais uma vez, né? E pedir a Jesus, né, que possa nos envolver, nos abençoar, né? E mandem mais questões, tá? Mandem sim, né? Que Deus nos abençoe aí, viu, meus amigos? Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana. Boa noite. Tô lendo aqui os comentários. Boa noite, pessoal. Aqui no YouTube também tem que tirar, né? Boa noite, pessoal do YouTube. Cadê? Até a próxima. Um abraço a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.